bom te encontrar aqui na TV Nativos! Hoje vamos embarcar em uma viagem incrível pelo espaço, mas será com satélites. Você já parou para pensar como conseguimos acessar a internet no meio do nada, assistir lives e até prever o tempo? Pois é, tudo isso é possível graças aos satélites, essas verdadeiras estrelas da tecnologia. Depois de algumas décadas de pausa, a corrida espacial está de volta por força total. Empresas gigantes estão investindo pesado em foguetes, viagens a Marte e projetos de comunicação global. Imagina conectar pessoas em comunidades remotas, lugares onde as operadoras tradicionais não chegam, pois os satélites estão ajudando a humanidade, mesmo fora do planeta. Hoje um satélite ele pode ser utilizado para diversas coisas. Quando nós falamos de conectividade, nós estamos interessados no uso do satélite para prover comunicação. Então, ou seja, permitir com que um ponto geográfico distante do outro, onde a proximidade não é possível, o envio de uma informação por outros meios talvez não se justifique, o satélite ele surge como um ponto de conectividade. Mas nós também podemos utilizar os satélites e já utilizamos para diversos outros serviços. Nós utilizamos, por exemplo, para as questões de previsão meteorológicas. Nós utilizamos para imageamento da superfície terrestre. Então, entender, por exemplo, como funcionam alguns ecossistemas relacionados à área de ciências biológicas. Nós podemos utilizar os satélites para explorar o comportamento de moléculas, bactérias em ambiente espacial. Nós também podemos utilizar os satélites com o intuito de trazer outros tipos de serviços. Nós temos, por exemplo, a transmissão de TVs broadcast. Nós não estamos fornecendo conectividade entre dois indivíduos, ou seja, eles não trocam informações entre si, mas nós estamos levando um serviço que pode ser levado por redes terrestres, mas por satélite facilitando o acesso. Então, ou seja, você tem um sinal de TV e para chegar nas casas das pessoas pode ser transmitido também por um satélite. E aí isso está relacionado a uma parte do satélite que nós chamamos de payload, que é o que a gente chama também, no português, de missão, ou subsistema de carga útil. Esse subsistema é o que vai dar sentido ao lançamento do satélite. Então, podemos dizer, ninguém lança um satélite simplesmente por lançar. As empresas, elas lançam um satélite com um objetivo pré-definido. E esse objetivo está relacionado a essa carga útil ou a esse payload, que seria a missão que o satélite vai cumprir enquanto no espaço. Então, o satélite dentro dele, o que compõe esse satélite? São diversos subsistemas, que nós podemos fazer uma analogia aos órgãos do corpo humano. Então, nós temos lá o coração do satélite, nós temos o cérebro do satélite, nós temos outros órgãos não tão necessários para a sobrevivência e operação dos satélites, mas que contribuem para que o ecossistema todo, assim como o corpo humano, consiga desempenhar algum tipo de função. Então, por exemplo, nós temos um sistema que ele é chamado de sistema de computação de bordo, que ele se assemelha ao cérebro humano. É ele quem controla os demais sistemas, é ele quem interpreta os sinais que são trocados entre esses sistemas e toma ações. Ações essas, por exemplo, envio de uma mensagem, a recepção dessa mensagem, o tratamento dela. Nós temos também um sistema que ele é o sistema que energiza o satélite, como se fosse o nosso coração bombeando sangue. Então você tem ali essa questão onde um sistema que tem baterias, que tem painéis solares, que são integrados para capturar energia em pontos onde o satélite entra em contato com o Sol e em pontos onde o satélite passa pelo que a gente chama de penumbra da Terra ou região de eclipse. O satélite ele usa das energias armazenadas durante a região onde ele tem contato com a luz solar. E nós temos outros subsistemas, nós temos o sistema de comunicação que é importante, que garante com que uma estação terrena na Terra consiga enviar comandos para o satélite, e aí nesse caso esses comandos são para a operação do satélite, por exemplo, deploy de antenas para comunicação, a abertura dos painéis solares, correção de rota. Então o satélite, quando ele entra numa rota, para que ele desempenhe a sua órbita, ele pode, devido a alguns fatores externos, se deslocar um pouco dessa órbita. Então é necessário fazer essa correção de órbita e isso é feito através de alguns comandos, quando o satélite por si próprio, ele não faz essa gestão. Nós temos também a possibilidade de estações terrenas, e aí a gente pode dizer os usuários finais, nós, por exemplo, trocando informações com esses satélites. E aí nós temos o envio de informações de um ponto geográfico por um determinado usuário, e esse satélite ele vai direcionar essa informação para um outro ponto geográfico. Um ponto interessante, nós não nos comunicamos com o satélite. O satélite ele funciona como um repetidor. Então ele recebe uma informação numa posição geográfica, processa essa informação e
repete ela na direção de uma outra posição geográfica. Uma vez que a gente entende isso, nós podemos começar pelos satélites de maior órbita, que são os satélites geoestacionários. Esses satélites, eles são por si só grandes, maiores, estão a uma distância de aproximadamente 36 mil quilômetros da superfície da Terra, e eles têm uma característica que eles rotacionam, o processo de órbita deles é de 24 horas, correspondente ao nosso dia. E por isso, de um ponto da Terra, quando nós olhamos esses satélites no céu, parece que ele está fixo em um determinado ponto. E de fato, ele acompanha o movimento da Terra. E é por isso que eles são chamados de geoestacionários, ou seja, do ponto de vista da Terra é como se ele estivesse estacionário em órbita, mas na verdade ele acompanha o movimento de rotação da Terra. Esses satélites são maiores, estão a uma distância maior, então eles conseguem, de certa forma, enxergar uma região terrestre maior. Quando nós descemos ou nós aproximamos o satélite da Terra, esse campo de visão do satélite ele reduz. Então os satélites de órbita baixa, eles estão ali a uma média de 2.000 a 600 quilômetros da superfície da Terra e por estarem mais perto, eles cobrem uma região menor. Por cobrir uma região menor e termos a necessidade de fornecer conectividade para uma mesma região, então agora eu tenho a necessidade de ter mais satélites em órbita e aí forma-se o que nós chamamos de constelações, onde nós temos então um conjunto de satélites de baixa órbita, cuja necessidade desse maior número é para cobrir de forma igualitária regiões do globo terrestre. E esses satélites eles se alternam, né? O satélite em si ele tem que desempenhar uma órbita para que ele se mantenha provendo conectividade. Como o satélite ele se aproxima da Terra, o período de órbita dele é mais rápido. Então agora ele não acompanha mais aquele ponto geográfico. Ele passa por aquele ponto geográfico algumas vezes no dia. Então ele faz o contorno do globo em períodos de 90 a 120 minutos, de acordo com o tipo de satélite. E aí, para que eu mantenha conectividade para aquele ponto terrestre, eu preciso que vários satélites passem ao longo do tempo sobre aquele ponto. Eu acho que a gente pode esperar para o futuro próximo a expansão, o uso mais frequente das tecnologias satelitais para acesso banda larga. Hoje nós já estamos presenciando uma evolução significativa no processo de lançamento desses satélites. Então, digamos que agora o foguete dá ré, né? E isso é importante porque o veículo lançador, geralmente, ele tem um custo considerável no processo de lançamento de um satélite. E o que acontecia? Você precisava de um veículo lançador para lançar um satélite. Se você fosse lançar um outro satélite, aquele veículo não tinha como ser reaproveitado. As partes dele seriam perdidas durante o processo de lançamento. E hoje nós estamos vendo, né, que através de desenvolvimento de tecnologias avançadas, é possível fazer o lançamento, né, e ter o retorno do veículo. Então eu posso aproveitar. Esse processo de reaproveitamento vai, de certa forma, reduzir o custo do lançamento desses satélites e aí, obviamente, as empresas podem investir em maior quantidade de lançamentos e maior quantidade de satélites nas constelações, trazendo, né, uma possibilidade de uma cobertura melhor em relação à internet banda larga, além de outros serviços, né, que nós podemos utilizar através de um satélite. E nós também já estamos vendo uma outra vereda, que é a questão da integração das redes satelitais com as redes móveis. Então nós já temos parcerias entre empresas que têm as suas redes móveis com empresas na área de satélite, com o intuito de trazer conectividade do seu celular, do aparelho celular, direto para o satélite. E essas tecnologias vão cada vez ficar mais presentes, né, no nosso dia a dia. Eu vejo que a conectividade ela vai se tornar algo ali, digamos, onipresente, né? Ou seja, independente de onde você esteja, você vai ter um ponto de acesso, uma internet, não posso dizer a qualidade dela, mas pelo menos uma conexão, né, com as redes, grandes núcleos de redes, ou seja, você conseguir trocar de alguma forma informação através de um dispositivo celular ou de outro dispositivo de baixo custo para o usuário final. Se nós formos olhar para o movimento que nós estamos vendo hoje, a tecnologia, sem dúvidas, é o que vai dirigir, né, as carreiras no futuro. Então, eu acho que a pessoa que queira se manter ativa no mercado, né, queira construir uma carreira de sucesso, as áreas de tecnologias hoje são aquelas que se destacam. E a questão da participação, talvez a vontade de uma pessoa, por exemplo, um jovem queira trabalhar com a área espacial, hoje
é a área de engenharia, né? Você tem que buscar uma formação na área de engenharia, não necessariamente em uma engenharia específica, porque a construção de um satélite, o processo de lançamento, manutenção desse satélite, ele envolve diversas áreas. Então é uma área multidisciplinar, ou seja, diversas engenharias têm seus espaços dentro de profissões voltadas para a área espacial. Aposto que você nunca viu um satélite funcionando de perto, acertei? Pois neste experimento, vamos te mostrar como esta mágica acontece entre o espaço e a Terra com um pequeno satélite. Fica de olho nas explicações. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e eu faço parte do time de telecomunicações do Inatel. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre comunicação via satélite. Os satélites são utilizados no nosso dia a dia, desde conectar a sua televisão até mesmo conversar com os parentes distantes. E não só para isso, também para a realização de missões mais científicas. Um grande exemplo é o James Webb Space Telescope, tirando fotografias das galáxias mais distantes. Esses dados eles chegam até a Terra graças aos sistemas de telecomunicação que conectam essas missões lá em cima no espaço a nós aqui na Terra com as antenas e os demais sistemas que a gente trabalha aqui inclusive. E graças à tecnologia de pequenos satélites como esse daqui, as coisas têm ficado cada vez mais acessíveis para times como o nosso. Esse daqui é um pequeno satélite conhecido como CubeSat. Nós utilizamos para fazer experimentos e testar novas tecnologias, inclusive novos meios de comunicação que tornam a tecnologia mais acessível e mais barata para o público geral. Então agora, utilizando um dos nossos pequenos satélites, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa comunicação, como que ela acontece, dar um exemplo de como isso funciona na prática. Para o experimento de hoje, o Matheus vai me auxiliar com a antena e o nosso radiotransmissor, que vai enviar os sinais para esse satélite. Esse rádio utiliza a tecnologia LoRa, é o que nós estamos utilizando no satélite. Nós vamos transmitir o sinal daqui de baixo e depois, em outro lugar mais distante, nós vamos receber o sinal do satélite e apresentar para vocês. Essa antena que vai ser utilizada no experimento é uma Yagi-Uda. Ela geralmente é utilizada em comunicações em mais longa distância, até mesmo via satélite, pelo altíssimo ganho dela. O nosso rádio não tem potência suficiente para chegar no espaço, mas para nossa aplicação em pequenos satélites e testes suborbitais é mais do que suficiente. Já no pequeno satélite, nós temos uma antena um pouquinho menor para caber no formato padrão dele, recebendo os sinais da tecnologia LoRa no nosso rádio receptor, e aí o computador de bordo vai fazer o processamento desses sinais, traduzir as mensagens sendo recebidas e apresentar o que a gente está transmitindo dessa antena. Nesse experimento, o nosso transmissor, que é a antena, vai fazer uma sequência bem simples. Ele vai simplesmente transmitir uma mensagem, esperar um pouquinho, transmitir outra mensagem, esperar um pouquinho. Aqui ela foi ligada numa fonte de 5 volts, então baixa potência. Nós vamos transmitir esse sinal apontando lá para a região da recepção. Depois eu vou levar esse satélite lá para cima, conectar ele aqui no computador e mostrar para vocês as mensagens que estão sendo recebidas. Agora eu vou posicionar a antena no local correto, apontado para a região do nosso experimento. E agora com ela transmitindo, tá tudo pronto para a gente ir lá e receber esse sinal. Agora com a antena ligada e transmitindo, vamos entrar em órbita com esse satélite e receber esses dados. Vem comigo! Bom pessoal, agora já fizemos o nosso trajeto, o nosso CubeSat está aqui posicionado no Teatro do Inatel e esses são os dados sendo recebidos. O nosso satélite recebe o sinal que está sendo transmitido por aquela antena de altíssimo ganho lá embaixo, ele é recebido por essa antena um pouco menor no satélite. Cada vez que nós recebemos um sinal, esse LEDzinho roxo pisca aqui para indicar a recepção. E aqui na tela nós conseguimos ver várias métricas, a potência do sinal recebido, a relação do sinal e do ruído dos demais sinais que estão passando aqui no teatro, até mesmo o erro de frequência, baseado nesse monte de coisa que está na frente entre o satélite e a antena. E bom, esse é o nosso teste finalizado. O CubeSat está recebendo os dados com sucesso e essa é a mensagem que a gente está transmitindo para vocês. Bom pessoal, esse foi o nosso experimento, eu espero que vocês tenham gostado e se sintam inspirados a buscar mais conhecimento na área de telecomunicações via satélite. Você já conhece o projeto Nativos do Futuro? Pois aproveite para continuar navegando por cursos, podcasts, videoaulas e e-books, e claro, com a TV Nativos.
Tudo feito para inspirar seu futuro. E também estamos nas redes sociais, YouTube, TVs e rádios educativas pelo Brasil. Até mais!